Por que Tobirama nunca se arrependeu? Porra, pesado, tá? A multidão corre onde os indivíduos temem pisar. Sneaker, como é que é? Sneaker, o nome do cara é Skinner, pô, desculpa, peço perdão. Skinner, arrombado. Dá o teu like, se inscreve no canal, porque aqui a gente é arrombado. Bem. Psicologia Naruto. A relação do clã Uchiha com o arrombado do Tobirama, meu amado. Eu sou o Rafael, psicólogo, e boa parte das coisas que acontecem com você estão abaixo da sua percepção consciente. Hoje a reflexão é sobre Senju Tobirama. Like no vídeo, se inscreva no canal, rumo aos 400 mil inscritos. Vamos lá. Estoico, pragmático e inflexível. Tobirama desde a infância era alguém que enxergava a vida de uma maneira bem preto no branco em muitas situações. Isso tem seus lados positivos, assim como tem seus lados negativos. Tobirama sempre tentou priorizar o lado mais racional para tomar algumas decisões. Com sua personalidade parecida com a de um soldado, Tobirama sempre tentou colocar as pessoas de sua aldeia acima de qualquer outra coisa, até dele mesmo. Isso levou ele a ter um final precoce no anime. Só que apesar de ter morrido cedo na história, isso não afetou o impacto que ele teve nela. O que é foda é que muito da história a gente tem que analisar, beleza, ele tá analisando a parte psicológica, mas em desenho, uma das coisas que mais manda, às vezes nem é nem a história do personagem, é o design dele. É isso que é foda. É isso que é muito foda. Às vezes o personagem não tem nada a ver. Aparece um episódio às vezes. Tem, claro, casos. E personagem que nem aparece quase, mano. É tipo, aparece num trecho muito pequeno. Mas pelo fato do design dele ser muito foda, a galera endeusa aquilo ali. O cara vira... Mano, incrível, ele é incrível, ele é incrível. Claro, o Tobirama tem muito mais do que isso. O Tobirama, como a gente aqui é nerd, fala nerdices e maluquices, a gente não vai falar de psicologia. Deixa pro irmão que entende falar. A gente vai falar sobre uma coisa que pega muito pra gente, que é poder, personalidade do personagem, de design, né? Esse cara é incrível nisso, ele tem poderes incríveis, ele foi muito importante para outros ninjas criando jutsus importantes e coisas na história, que fazem com que ele seja sempre lembrado, apesar dele aparecer quase nada. O segundo Hokage, na verdade, era pra ser o Hokage, tipo, sabe que deu Hokage merda? O primeiro é o super importante, o terceiro é o que a gente viu primeiro, né? O primeiro Hokage que a gente viu foi o terceiro, depois o quarto é o pai do Naruto, então ele é importante, e o segundo fez o quê? O segundo é um merda, não era nem pra aparecer, e por muito tempo a gente meio que, tinha aquela aura do segundo Hokage. Depois, quando a gente começa a descobrir um pouquinho mais sobre o que ele fez e porque os outros caras mamaram tudo nele, literalmente, de jutsus que ele criou e tal, porra, a gente passa a mais esse cara, fora o design, como eu falei. Design é mais importante do que a psicologia do personagem, porque às vezes o personagem nem abre a boca, então a gente não sabe quem é ele, mas o design é foda. Quantos personagens... Por isso que eu falo, a aparência é a coisa mais importante no mundo, mano. A galera que tenta falar que a aparência não é importante e é demais, mano. A aparência é uma das coisas mais importantes. A gente não pode negligenciar isso. Claro que a gente não pode falar o seguinte: não, a aparência é principal, eu vou me guiar sempre pela aparência. Não, tu não pode se guiar pela aparência, mas tu tem que entender que o mundo humano todo e animal se guia pela aparência. Então, se tu quiser criar algumas estratégias pra tua vida, lembra sempre que a aparência é importante. Tô falando que tem que ser bonito, mas a tua aparência sim pode abrir portas ou fechar pra ti. E é o que os desenhos nos mostram. Às vezes o personagem é um merda, não tem nada de conteúdo, mas a aparência é boa e a galera gosta dele. Mas vamos ver o resto. E nesse vídeo você vai entender como pensar da forma do Tobirama pode te ajudar até certo ponto. Tobirama sempre foi muito lógico, leal e com um profundo compromisso com a aldeia da Folha. Ele seria um tipo de pessoa mais patriota, uma espécie de patriotismo natural, vou chamar dessa forma. Calma aí, já vai vir a galera do PJ aí, vai vir a galera do Naro, do Lu, do Molusco. Calma aí, tribalista, mano, que nos faz favorecer geralmente a nossa terra e as pessoas de nossa criação, especialmente quando somos desafiados por uma ameaça externa. Está profundamente enraizado no DNA dos humanos e da maioria dos outros primatas. Essa lealdade ao próprio clã, comunidade ou grupo interno tem valor de sobrevivência evolutiva por mais tempo do que a nossa espécie existe. O nosso cérebro foi meio que feito para protegermos aqueles que são similares a nós e a desconfiar daqueles que são diferentes. É por isso que, infelizmente, no mundo tem muita segregação e esse é um tema bem complexo por vários motivos. Essa teoria, que foi validada por muitos estudos, mostrou que quando as pessoas são levadas a se sentir inseguras e ansiosas ao serem lembradas da morte, elas tendem a se preocupar mais com valores de identidade, como nacionalismo, status e sucesso. Isso se aplica totalmente ao Tobirama, porque na época dele, o que mais tinha
eram guerras e incertezas. Medos predominavam no mundo inteiro. E esse cenário pode sim favorecer um viés mais nacionalista, que era o que acontecia com Tobirama. O ponto mais marcante do personagem... Aí tá, eu vou botar na thumb. Só quem assistiu o vídeo sabe. Eu vou botar na thumb que o Tobirama é do capitão lá. Tá ligado? Do nosso amado e querido bolso. E não do nosso amado e querido Lully. Ele votou no bolso. Eu vou botar lá na thumb. Mas só quem vê o vídeo vai entender que isso aqui é a nossa piadinha do vídeo. É o nosso clickbaition do vídeo. Eu vou botar então, quer dizer que o nosso... Tu tá dizendo aqui, Psicologia Naruto, que nosso amado e querido Tobirama Senju, bola na rede, pau no teu, é votador do Naso? Ou do Boca de Lula? Qual dos dois? Eu acho que é do Naso, então eu vou botar lá no thumb, tá entendendo? Então eu vou fazer essa brincadeira aí e vocês vão comentar aí embaixo. Tobirama é 17 ou é 22? Acho que é 17, tanto faz. O personagem é justamente seu pensamento mais pragmático. E de fato o mundo precisa de pessoas pragmáticas também, que tomam decisões de... Por exemplo, quando tem ali a primeira reunião dos Kages, ele é a pessoa a questionar o Hashirama, que de alguma forma estava se curvando aos outros Kages. E o Tobirama é alguém que a todo custo tenta exigir os seus direitos, se posicionar. E é justamente esse pensamento mais pragmático que ele tem que evita que ele sinta uma emoção que ele não sente durante toda a história de Naruto, o arrependimento. O Tobirama sempre tenta encontrar uma boa justificativa para o que ele está fazendo. Quando sentimos a vergonha do arrependimento, somos motivados a alterar temporariamente as memórias, imaginando o que poderia ter sido se tivéssemos tomado um caminho diferente ou aproveitando outra oportunidade. Imagens de fazer algo diferente fornecem um alívio momentâneo da dor do arrependimento, pois em nossa imaginação podemos nos agarrar a um pedaço do que prezamos que agora está além do alcance. O arrependimento foi conceituado como uma emoção cognitiva de ordem superior, porque envolve pensar e sentir. As emoções dominantes do arrependimento são vergonha, culpa, angústia e tristeza. Quando essas emoções são repetidamente ativadas, elas podem descer o humor de alguém bastante. No caso do Tobirama e de algumas outras pessoas, esse arrependimento quase que inexiste. A pessoa consegue de alguma forma se convencer de que o que ela fez era o certo, era a única coisa possível. O arrependimento ele contém uma forte atração motivacional, pois não podemos deixar de considerar alternativas e buscar informações sobre elas. Todos nós já sentimos esse sentimento em algum momento. E se você já sentiu um forte arrependimento, você sabe a dor que é ter isso. Alguns estudos que... Não quer dizer que o nosso amado querido Tobirama fez o que ele fez, ele não fez muita coisa ruim. Tipo, parar pra pensar aqui, mano, ele tá, o que ele fez, assim, que a galera muito fala mal dele contra os Uchihas, é que ele não gostava de Uchiha, ele passava o Uchiha, ele passou o irmão do Madara, mas isso é na guerra, então, não é, ele não fez por maldade, eu vou passar o cara porque eu sou mal, não, tava na guerra. Na guerra não tem o lado bom e o lado ruim, só tem guerra, tá? Ele não fez aquilo porque, vou me divertir com o Uchiha, tá? Só que o que ele fez de pior, assim que a galera fala, é botar os caras separado da vila, mano. Vou separar vocês são perigosos. E na visão dele, ele tava certo, só que ele não fez um bagulho erradíssimo. Mano, eu sinceramente não tô lembrando de nada de errado que o Tobirama fez. Por que ele se arrependeria? Do que o Tobirama se arrependeria? Sério, eu vou ser sincero com vocês. Eu não vou nem editar o vídeo. Eu não tô lembrando do que o Tobirama fez pra ele se arrepender. O máximo foi, tipo, não confiar nos Uchihas. Isso foi uma escolha dele. E, porra, imagina, ele viveu num clã onde Uchihas passava a família dele e a família dele passava o Uchiha. Ou seja, na visão dele, os Uchihas eram inimigos se sempre foram inimigos e não pode confiar nesses caras. Não existe isso. E na visão dos Uchihas a mesma coisa. Não se confia em Senju, mano. Porque se tu for lembrar, na Era dos Estados Combatentes, os dois clãs eram os clãs principais que eram contratados por outros clãs para lutarem. Ou seja, digamos assim, ó, clã A tem uma guerra com o clã B. Eles querem disputar território. Esses clãs não vão lutar entre si. Esses clãs vão contratar o clã Senju e o clã Uchiha para lutarem por eles. Tá entendendo? Então, velho, e aí beleza, um vai lá, o Uchiha passa um Senju. Esses caras vão ficar com ódio desse cara. Aí esse aqui vai passar esse aqui. A família desse aqui vai ficar... Tá entendendo? O ciclo de ódio que a gente falava em Naruto é isso. O ciclo do ódio é que no final do ciclo do ódio, ninguém é do mal. Todo mundo é vítima. Porque sempre tu só fez aquilo porque alguém fez isso contigo. Então isso vai passando. Então pro Tobirama, cara, o Uchiha não pode confiar porque a minha família toda foi destruída por causa dos Uchihas. E os Uchihas pensavam a mesma coisa, mas a gente tá falando do Tobirama. Então, sinceramente, eu não lembro. Tomara que ele me lembre nesse vídeo, ou vocês me lembrem nos comentários o que de mal e ruim
que o Tobirama fez, de ruim mesmo. Mostram que as pessoas se arrependem mais pelas inações, coisas que não fizeram, do que pelas ações, coisas que fizeram. Isso mostra um pouco do impacto da natureza do arrependimento. E esse é o ponto do Tobirama. Ele separa as coisas em dualidades. Isso ajuda ele a não se arrepender, pois ele considera que a decisão que ele tomou é a melhor naquela ocasião. O que faz ele ter poucas opções, o que leva ele a diminuir hipóteses possíveis. E isso gera uma calma maior em qualquer pessoa. Quanto mais opções temos, mais podemos nos arrepender. Como mostra o pesador Neil Ruse, ter mais opções geralmente leva mais arrependimento. Em vez de aproveitar as coisas que temos, estamos cientes de que há muitas outras opções que não escolhemos. E isso nos dá mais chances de arrependimento. E o Tobirama, ele escolhe mais agir do que simplesmente não agir. Como... Exato, mano. E isso é muito foda. Levem isso pra vida de vocês. É que nem ele disse aqui no vídeo. Uma pessoa pragmática, uma pessoa que meio que isola um pouco. Tipo, tem muita opção, muita coisa pra fazer. Não, mano, foca num bagulho só. Tu vai sofrer menos. Entende quem tu é. Porra, eu não tenho dinheiro, beleza. Então não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Foda-se, não tenho. Não tenho. O que eu posso fazer? Vamos fazer o quê pra hoje? Vamos comer o quê? O que tem pra comer? Ah, mas eu vi no Instagram que o cara tá comendo, que é um dos problemas da nossa geração, né? Ah, eu vi no Instagram que o cara tá comendo carne, eu não tenho carne aqui em casa, eu tenho ovo. Come teu ovo e me deu. E é isso aí, tu tem ovo hoje, é ovo que tem pra comer, pô. Eu já passei por muito isso na minha vida. Não tinha as coisas e come o que tem e dá o jeito, saiba o que tu quer. Primeira coisa que tu tem que saber na tua vida, tem que ter um objetivo bem claro na tua cabeça. Napoleon Hill falava isso nos livros dele, que é um pensador também. Tem um objetivo claro. Tudo que a mente do homem é capaz de conceber, ela consegue alcançar. Se aquilo for bem claro na tua cabeça. Então, foca no teu objetivo e foca só naquilo. E se tu só tem ovo pra comer, come o ovo e continua focado no teu objetivo pra alcançar ele, tá bom? E não fica se iludindo com a vida dos outros. Porque a vida dos outros é dos outros, não é tua. Então, o jeito que o Tobirama é, bom, ele tira todas as opções. Não, fala, não tem opção, eu não tenho opção. Eu só tenho um caminho, eu vou seguir esse caminho e é assim que eu vou fazer, eu vou tomar as atitudes corretas e vou pra essa direção. Mano, é o certo. Quando ele tentou destruir o Madara, ele não tentou questionar a situação. Ele é alguém que prefere corrigir uma rota errada do que simplesmente fugir da rota ou não escolher nenhuma rota. O arrependimento nos motiva a corrigir um comportamento, para que não tenhamos mais que sentir essa emoção negativa. Por isso que ele dói tanto. Só que como mostram alguns estudos, estamos mais dispostos a corrigir nossas ações lamentáveis do que nossas inações lamentáveis. Quando tomamos uma decisão ruim, já estamos agindo. E pesadores sugerem que pode ser mais fácil mudar de curso uma vez que já estamos em movimento. Basicamente, o ser humano tem uma tendência a sofrer menos se tiver que reparar um dano do que não ter agido perante essa situação. É por isso que pessoas preferem se divorciar depois, ou largar o emprego, ou se afastar de amizades duradouras, do que simplesmente não começar nada disso. Então, de certa forma, tomar decisões e tentar revertê-las depois costuma ser melhor do que simplesmente não fazer nada. E o motivo principal do Tobirama não se arrepender é que ele sente que não fez nada de errado. Ele de fato vê aquela opção ou decisão que ele tomou como sendo a única possível, o que ajuda ele a não se arrepender. Fazer isso para o nosso cérebro acaba gerando uma sensação menor de desconforto e alivia a carga cognitiva, visto que o nosso cérebro gasta muita energia com decisões difíceis e com várias opções ao mesmo tempo. Só que esse pragmatismo do Tobirama gerou um custo, como seu preconceito com o clã Uchiha. E aí que tá uma coisa muito errada que tu não pode deixar de fazer. Se inscrever aqui no canal, se inscrever no canal do irmão também, para que no meu caso a gente possa bater 225 mil inscritos até o fim do Natal. Até o final do Natal. Tá entendendo? Ajuda a gente aí, dá essa moral, pra gente possa continuar o trabalho pra vocês. Sempre na humildade, mano. Aqui ninguém é poderoso, não. Aqui a gente é humildade com vocês, sempre trocando essa ideia maravilhosa. Obrigado. E pra quem tá no grupo também, vocês no grupo a galera tá sempre lá e sabe as merdas que eu falo lá no grupo e principalmente as imagens que eu coloco lá que são atrocidades que não pode nem passar aqui no YouTube, tá bom? Então, se quiser, o link tá na descrição, lá no Discord. Tobirama meio que descobriu que a intensidade dos sentimentos dos Uchihas era algo incomparável. E esses sentimentos eram tão fortes que poderiam ir para extremos, como o amor ou a raiva, o ódio. Então isso fazia o Tobirama meio que não confiar nos Uchihas. Não, pera aí. Agora que eu vi que tu falou, irmão. Pera aí, não. Olha aqui. Deixa eu ler direito. Eu vou... Antes de passar pra cadê minha peixeira, gente? Pera aí. Gerou um custo, como seu preconceito contra os Uchihas. Não. Ele não tinha preconceito contra os Uchihas, mano. Os Uchihas eram umas arrombados pra ele. A vida inteira ele sofreu por causa de Uchiha. Ele não tinha preconceito, ele tinha fatos. Os Uchihas são perigosos. Ele falava por quê? Porque eles têm aquela questão do amor, eles amam demais, isso pode virar um ódio, que é a maldição do ódio do clã Uchiha. Ele sabia, ele era o cara que mais conhecia os Uchihas, mano. Ele entendia os Uchihas e sabia que... E na cabeça dele, ele tomou uma decisão, como ele próprio falou. O Tobirama preferia escolher uma decisão e depois arrumar ela do que ficar pensando, que é o contrário do Hiruzen. Foda isso aqui. O Hiruzen preferia ficar pensando, tá, mas se eu for pra cá, eu vou acabar ferindo
ferindo os Uchihas. Se eu for pra lá, eu vou ferir a Konoha. Se eu for pra baixo, eu vou ferir a minha mãe. Se eu for pra cima... Então ele ficou paralisado. Ele não sabia o que fazer. O Samada, querido terceiro Hokage, perdeu a guerra ali, né, a guerra civil quase, e tiveram que literalmente eliminar o clã por causa do Danzo, que fez essa opção, que fez o Itachi lá e passar a galera. Então o Danzo, ele é muito parecido com o Tobirama e agiu. Não, mano, vamos agir, depois a gente... Pô, vamos fazer isso aqui, depois a gente melhora. Então o Tobirama também tinha essa característica, como ele falou aqui no vídeo, eu também concordo com isso, só que preconceito ele não tinha. Um conceito pré-concebido, não, tipo, ele não conhecia os Uchihas e achava, não. Ele sabia que os Uchihas eram arrombados. Para eles, os Uchihas eram arrombados. E, tipo, ele só se fudeu por causa de Uchiha. Assim como, pros Uchihas, os Senju também eram os arrombados. Só que não era preconceito que eles tinham. Eles tinham fatos. Porque, mano, de fato, os Uchihas passaram a família dele. E, de fato, nos Uchihas, os Senju passaram. Tá entendendo? Conceito com o clã Uchiha. Tobirama meio que descobriu que a intensidade dos sentimentos dos Uchihas era algo incomparável. E esses sentimentos eram tão fortes que poderiam ir para extremos, como o amor ou a raiva, o ódio. Então isso fazia o Tobirama meio que não confiar nos Uchihas, justamente por essa predisposição biológica deles. Com isso ele concedeu ao clã Uchiha um posto de liderança, permitindo que ele... Não, peraí. Não era isso que fazia ele não confiar nos Uchihas. Era o fato dos Uchihas serem inimigos dele a vida inteira. Ele nasceu, pensa, mano, pra ele não existia essa coisa que a gente vê. É foda isso. E eu sei que o irmão entende aquele bagulho, porra. Tá conversando, pessoal. Pra ele nasceu naquilo, ele nasceu na guerra, na era dos estados combatentes, na era onde a galera passava um ao outro, ou seja, ele nasceu onde tu não pode confiar em ninguém. O único cara que era uma exceção dentro daquela era dos estados combatentes era o Hashirama. O único. Nem Madara não confiava em ninguém. Não confiava em ninguém. E, ironicamente, todo mundo fudia ele pelas costas, né? Isso que é muito engraçado. A questão é que todos da era dos estados combatentes não confiavam uns nos outros. Ninguém confiava. Claro que aí foi o quê? Através do Tobirama, uma luz que brilhou na era dos estados combatentes, um cara excepcionalmente forte e com um pensamento totalmente diferente de todo mundo, foi contaminando a galera pro bem, e a galera começou a confiar uns nos outros aos poucos e tal. Mas o sentimento forte que tinha naquela época, o principal era: nunca confie em ninguém que não for do teu clã, porque eram os clãs que se eliminavam. Aí veio o Tobirama com aquela ideia: vamos juntar os clãs que se gostam, vamos se unir, vamos parar com isso. Aí começou a nova era, a era de vilas. Mas o Tobirama não tinha preconceito. O Tobirama não gostava porque sabia que na cabeça dele os Uchihas não eram confiáveis. Ele canalizar suas emoções em algo mais construtivo, como a polícia de Konoha. Ele analisou bem isso na história do Madara, que perdeu seu irmão Izuna, na qual ele amava mais do que tudo, e essa dor da perda o levar a um profundo ódio e desejo de vingança, despertando o Sharingan. Então o Tobirama meio que temia que os outros Uchihas agissem da mesma maneira. E por isso que ele buscou essa forma de controlar as emoções do clã. Então, basicamente, por serem emocionais, o Tobirama não julgava os Uchihas como sendo confiáveis. O ponto principal é que o Tobirama viu muitas pessoas próximas a ele serem mortas pelo clã Uchiha. E isso fez ele criar um ódio inato por eles. Algo que acontece muito em ambientes de guerra. Esse preconceito acabou fazendo com que ele colocasse os Uchihas nas partes periféricas da aldeia e, consequentemente, tendo menos poder. Ele acreditava que todos eram do mesmo jeito, um típico pensamento de estereótipo. O nosso cérebro, assim como o do Tobirama, gosta de colocar as pessoas em blocos. Assim fica mais fácil definir quem está ao nosso redor, quem está do nosso lado e quem está contra nós. Isso fornece uma sensação maior de controle, e a ocitocina acaba colaborando com isso. A ocitocina é mais conhecida por gerar conexão humana, mas pesquisas revelam cada vez mais que o hormônio tem um lado sombrio. Liberada pelo hipotálamo do cérebro, a ocitocina desempenha um papel em uma ampla gama de comportamento pró-social. Ela facilita o vínculo social e atua como uma espécie de amortecedor do estresse e também da ansiedade e da depressão. Ela cimenta o apego entre mães e bebês. Ela é o hormônio que fornece a força das conexões íntimas. Liberada pelo hipotálamo do cérebro, a ocitocina então desempenha um papel em uma ampla gama de comportamentos pró-sociais. Só que ela também causa o efeito oposto. Ela faz você priorizar aqueles próximos a você, ou aqueles similares a você, e odiar ou rejeitar aqueles diferentes de você. O pensador Carsten de Dru fez um experimento onde ele apresentou um dilema moral clássico aos participantes, dizendo aos homens holandeses que um bonde estava indo em direção a 5 pessoas que não tinham nome, que seriam mortas se nada fosse feito. O participante tinha a opção de apertar um interruptor e desviar o bonde para outro trilho, onde apenas uma pessoa seria morta. Nesse experimento, a
A única vítima, a pessoa sozinha, tinha um nome holandês ou árabe. Os participantes que receberam ocitocina tinham muito mais probabilidade de salvar uma vítima em potencial chamada Marten e sacrificar um possível Mohammed, simplesmente porque Marten era mais familiar para os holandeses. Como citou o pesquisador, ocitocina contribui para o desenvolvimento de preconceito intergrupal e tratamento preferencial do grupo interno em relação aos membros do grupo externo. Ou seja, é quase que natural o Tubirama sentir mais apego pelos Senjus do que pelos Uchihas. Ainda mais considerando que os dois grupos eram rivais. Uma das principais descobertas neurocientíficas sobre esse tema é que, em média, as pessoas sentem menos empatia por pessoas que não estão no seu grupo. Por exemplo, um estudo descobriu que a filiação a um grupo étnico pode modular as respostas neurais associadas à empatia. Os autores usaram imagens magnéticas funcionais para registrar a ativação cerebral em participantes brancos e chineses, enquanto assistiam a videoclipes de rostos brancos e chineses sendo tocados com um cotonete, não doloroso, ou cutucados por uma seringa, doloroso. E foi mostrado que as pessoas tinham menos ativação de dor quando viam pessoas do outro grupo serem machucadas. A chance de você sentir dor era maior se você visse alguém do seu grupo étnico sofrendo do que de outro grupo. Isso mostra como algumas pessoas sentem menos aversão a machucar alguém de outra etnia. Então percebe que tudo isso tá aqui, de alguma forma, em processos inconscientes que às vezes nem temos uma total dimensão do que é, mas é claro, líderes usam bem isso e sabem disso. Qual a solução pra isso? Em Naruto, na história do Tobirama é mostrado a solução disso. Tobirama, depois de conviver e ficar mais próximo dos Uchihas, passou também a entendê-los mais. Alguns estudos mostram isso. Geralmente a sensação de nós contra eles pode diminuir pela convivência entre pessoas. Tanto que o Tobirama tinha, né, um aluno que ficava com ele, era o Kagami Uchiha, se não me falha a memória. Tinha um que ficava com eles, então provavelmente ele foi entendendo os Uchihas aos poucos. Fora o fato do, tipo, o irmão dele ficar na cabeça dele, aquela coisa toda, né? Então tem muito disso, né? Diferentes. Tobirama, depois de um tempo, acaba entendendo que os Uchihas também queriam o bem da aldeia. E mesmo com tudo isso, é inegável, talvez admirável, o quanto o senso de comunidade era importante pro Tobirama. Tanto que ele teve disposto de fato a sacrificar a vida. O Kagami tá aqui, ó, do cantinho aqui, ó. Pela aldeia. Desde jovem, ele já acreditava que uma das formas de chegar à paz é que as leis e as regras fossem cumpridas à risca. E o ponto curioso é que a própria morte do personagem reflete isso. E ele decidiu sacrificar de maneira rápida e simples. Ele não viu outra opção possível. Então, soma tudo isso, preconceito inconsciente, nosso cérebro, a maneira como funciona, tempo de guerra, o amor aos semelhantes, à aldeia. Devemos levar todo esse contexto em xeque antes de avaliarmos o Tobirama, antes de julgarmos o personagem. Observar nossos preconceitos inatos é algo fundamental. Temos processos que ocorrem em nosso inconsciente, muitos deles. Mas também temos um cérebro incrível que consegue questionar isso, consegue criar um vídeo sobre isso. E é isso que torna a gente diferente dos outros animais, o que fez a gente evoluir em vários aspectos. Questione os seus pensamentos e sua visão de mundo, para que você não se torne escravo do seu inconsciente. Questione seus pensamentos e sua visão de mundo, para que você não se torne um escravo do seu inconsciente. Curta, se inscreva e compartilhe. Curta, se inscreva, compartilha. O canal do irmão tá aqui na descrição. O primeiro link da descrição é o canal dele. É sempre assim aqui. Se eu faço react, o primeiro é o dono do vídeo. E eu tô aqui para acrescentar e assistir conteúdos que eu acho maravilhosos de Naruto. Que vocês me apoiem também. Obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.